Você já reparou que, às vezes, seu gato fica completamente parado, olhando fixamente para o nada? Não é um inseto, não é uma sombra e nem algo que você consegue perceber. Mesmo assim, ele permanece ali, imóvel, com os olhos bem abertos, como se estivesse observando algo invisível. Essa é uma das curiosidades mais intrigantes sobre os gatos, e a explicação por trás disso é mais fascinante do que parece. Os gatos possuem uma percepção sensorial extremamente avançada, muito além da capacidade humana. Enquanto nós dependemos principalmente da visão e da audição dentro de um espectro limitado, os gatos conseguem captar estímulos que simplesmente não existem para nós. Isso inclui sons em frequências muito mais altas, movimentos quase imperceptíveis e até pequenas variações no ambiente que passam totalmente despercebidas pelos humanos. Um dos principais fatores por trás desse comportamento está relacionado à audição felina. Gatos conseguem ouvir frequências de até cerca de 65 kHz, enquanto os humanos normalmente alcançam apenas até 20 kHz. Isso significa que eles podem estar escutando sons de insetos dentro das paredes, pequenos roedores se movimentando ou até vibrações elétricas emitidas por aparelhos eletrônicos. Para você, o ambiente parece silencioso. Para o seu gato, pode estar cheio de atividade. Além disso, a visão dos gatos é altamente adaptada para detectar movimento. Eles não enxergam os detalhes com tanta precisão quanto os humanos em ambientes bem iluminados, mas, em compensação, são especialistas em perceber qualquer alteração mínima no espaço. Um simples reflexo de luz, uma sombra passando rapidamente ou até poeira no ar pode chamar a atenção deles de forma intensa. Outro ponto interessante é o campo de visão dos gatos. Eles têm um ângulo mais amplo do que o nosso, o que permite detectar movimentos periféricos com mais facilidade. Isso ajuda a explicar por que, de repente, eles travem olhando para um ponto específico. Muitas vezes estão reagindo a algo que aconteceu fora do seu campo de visão, mas dentro do deles. Mas a parte mais curiosa não termina aí. Existe também um componente neurológico e instintivo muito forte nesse comportamento. Os gatos são predadores naturais, mesmo quando vivem dentro de casa e nunca precisaram caçar para sobreviver. O cérebro deles está constantemente ligado para detectar possíveis presas. Esse estado de alerta faz com que qualquer estímulo mínimo seja analisado como uma potencial oportunidade de caça. Isso significa que quando seu gato está encarando o nada, ele pode estar simplesmente processando algo muito pequeno, talvez até um movimento microscópico, e tentando decidir se vale a pena agir. É como se ele estivesse em modo de investigação máxima. Outro fator que muitas pessoas não consideram é a sensibilidade dos gatos a mudanças no ambiente. Eles conseguem perceber alterações sutis na pressão do ar, vibrações no chão e até mudanças quase imperceptíveis na iluminação. Um carro passando na rua, alguém caminhando em outro cômodo ou até o funcionamento de um eletrodoméstico pode gerar estímulos suficientes para capturar totalmente a atenção do gato. E existe ainda uma camada mais curiosa: o comportamento cognitivo. Os gatos, ao contrário do que muitos pensam, têm uma mente bastante ativa. Eles não estão apenas reagindo ao ambiente, mas também simulando situações. Às vezes, aquele olhar fixo não é sobre algo real naquele momento, mas sim uma memória ou expectativa. Eles podem estar antecipando algo que já aconteceu antes naquele mesmo lugar, como a passagem de um inseto ou um som recorrente. É quase como se estivessem lembrando ou esperando algo acontecer novamente. Isso também explica por que alguns gatos atacam o ar ou saem correndo do nada. Para nós parece aleatório, mas para eles existe uma lógica interna baseada em estímulos que não conseguimos perceber. Esse conjunto de fatores cria uma experiência completamente diferente da nossa.
Enquanto nós vemos um ambiente comum e tranquilo, os gatos vivem em um mundo cheio de microeventos, sons invisíveis e movimentos sutis. Agora vem a parte que deixa tudo ainda mais interessante. Esse comportamento não é apenas comum, ele é essencial para a sobrevivência da espécie. Mesmo domesticados, os gatos mantêm quase intactos seus instintos naturais. Essa capacidade de detectar o mínimo detalhe foi o que garantiu a sobrevivência deles na natureza por milhares de anos. Um pequeno som poderia significar comida ou perigo. Não reagir a isso poderia ser fatal. Então, quando seu gato está ali, parado, olhando fixamente para algo que você não consegue ver, ele não está viajando ou sendo estranho. Ele está usando um sistema sensorial extremamente refinado, operando em um nível que os humanos simplesmente não alcançam. E isso muda completamente a forma como você enxerga esse comportamento. Não é algo aleatório, não é loucura de gato. É, na verdade, uma demonstração impressionante de como o cérebro e os sentidos deles funcionam de forma muito mais aguçada do que os nossos em certos aspectos. Da próxima vez que você perceber seu gato encarando o vazio, em vez de achar estranho, pense nisso. Talvez o ambiente ao seu redor seja muito mais movimentado do que você imagina. Você só não tem as ferramentas para perceber. E o seu gato tem.